agora falar, vamos trazer, né, a nossa matéria deste sábado aqui no Observatório do Esporte e vamos abordar aí o assunto das dívidas dos clubes de futebol na matéria, portanto, desta semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O investimento no esporte e na transmissão de grandes eventos vem crescendo a cada ano. Para as Olimpíadas de Londres em 2012, a Rede Record gastou aproximadamente 120 milhões de reais. Entre os esportes que mais recebem investimentos está o futebol. Entre 2016 e 2019 serão pagos 22 bilhões de reais em direitos de transmissão para a Premier League, a Liga de Futebol da Inglaterra. Equipes antes com poder aquisitivo reduzido têm condições de contratar jogadores importantes e elevar seu patamar. Mas, apesar do aumento em suas receitas, muitas equipes no Brasil e no mundo têm dificuldades em quitar dívidas e manter uma gestão sem muitos gastos. Essa falha administrativa pode custar caro, levando os times à falência. Em 2014, o Botafogo ficou em primeiro lugar entre os maiores devedores do futebol nacional. Sua dívida é de 845 milhões de reais. Entrevistamos o jornalista Henrique Munhoz, do site espn.com.br. Para ele, as péssimas gestões são a principal causa das dívidas dos clubes brasileiros. Ano após ano, as dívidas dos clubes aumentando. Saíram os balanços aí de 2014 e só o Flamengo teve sua dívida diminuída nos últimos anos. O restante, todas as dívidas aumentando e nem por isso os clubes tomam alguma atitude para mudar essa gestão e esse modo de agir nos últimos anos. Então, contratam jogadores a peso de ouro, não promovem nenhuma ação para reduzir a dívida. Então, acho que está muito mais que claro que a má gestão é responsável por esse aumento de dívida ano após ano. Entrevistamos também o jornalista e apresentador do canal pago Fox Sports, Flávio Gomes. Flávio destaca que os grandes clubes brasileiros têm receita, mas falta de punição e pressão da torcida leva os dirigentes a cometerem abusos. Principalmente os clubes grandes, eles têm receita muito grande, eles recebem dinheiro de bilheteria, de televisão, de venda de jogadores, de publicidade, de patrocínios, enfim. O que não falta é dinheiro entrando. O problema é que, como no Brasil a responsabilidade nunca recai sobre pessoa física, né? Os presidentes de clubes, ao longo de muitos anos, sempre trataram o dinheiro do clube com muita irresponsabilidade. E isso fez com que se chegasse a esse grau de endividamento, que é um negócio assustador, né? Que tem muito a ver também com a satisfação que o dirigente tem de dar ao seu torcedor, né? Em vez de tratar com alguma austeridade, com alguma honestidade do dinheiro do clube, ele prefere torrar, se endividar, porque sabe que não vai pagar por isso, né? Que a dívida vai ser passada para o próximo dirigente, para o próximo presidente. Tem muita roubalheira no futebol, tem muita comissão que é paga, muita negociata de jogador com dirigente, com empresário, com técnico, e isso acabou levando os clubes a esse patamar. Mas é um pouco de irresponsabilidade e ter de dar alguma resposta para torcedores quando os resultados não aparecem em campo. Existe também uma pressão por parte da mídia. É o que afirma Henrique Munhoz, jornalista do site espn.com.br. A pressão é muito grande por meio de imprensa e mídia. E, em contrapartida, não há nenhuma punição para aumento de dívida, para atraso de salário, para dívidas com a União, dívidas com jogadores. Os processos são lentos, que é a justiça do país. Então, não há nenhum medo a se gastar mais do que talvez pudesse gastar. No dia 19 de março deste ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou a medida provisória para financiamento das dívidas dos clubes. A ação prevê redução de juros e multas para as instituições que conseguirem pagar todas as suas pendências em um prazo de 240 meses. Também serão cobradas iniciativas para melhorar a administração, principalmente em relação ao salário dos atletas. As entidades que não cumprirem as exigências poderão ser punidas com rebaixamento e impedidas de participar de campeonatos. Flávio Gomes, jornalista do Fox Sports, alerta que a medida só vai dar certo caso seja rigorosamente fiscalizada. Eu acho que essa medida só tem sentido se, de fato, o governo cobrar a contrapartida do clube. Não é uma entidade comum, não é uma fábrica, não é uma loja, não é um comércio, não é um shopping center. O clube ele tem vantagens fiscais, e todos eles têm, né? Ele precisa devolver alguma coisa para o país, seja fomentando o esporte de base, a prática esportiva, tornando o clube algo realmente que tenha uma função social. Se
Se os clubes se comprometerem e forem cobrados disso, quer dizer, se houver uma fiscalização do governo para cima dos clubes, eu acho que é justificável não perdoar a dívida, né, mas refinanciar. O refinanciamento de dívidas existe em vários níveis, de vários setores da economia. Eu acho que os clubes podem ser incluídos nisso, desde que, como eu disse, eles cumpram uma série de exigências que têm de ser levadas adiante, né? Entre elas, limite de reeleição, responsabilidade individual em função daquilo que o clube deixa de pagar, enfim, os presidentes, os dirigentes, na verdade, eles precisam entender que se eles cometerem desonestidade com o dinheiro do clube, eles vão ter de pagar por isso. Apesar da aprovação da medida provisória, muitos dirigentes de clubes se mostram contrários a ela. Para Henrique Munhoz, jornalista do site espn.com.br, os dirigentes usam o sucesso esportivo como muleta para mascarar os gastos. Do jeito que está hoje é muito bom para eles, né? Eles podem fazer o que quiser, que se eles tiverem sucesso esportivo, ninguém vai lembrar dos problemas financeiros. Assim foi com o Corinthians, campeão da Libertadores e Mundial, Atlético Mineiro, campeão da Libertadores no ano seguinte, e as dívidas dos clubes aumentando, mas o sucesso esportivo mascara essa questão. E se você põe no papel, põe na lei, uma medida que não mascara mais a situação, que leva à punição, que leva à perda de pontos, que leva à criminalização de pessoas físicas, não vai estar bom para quem costuma fazer irregularidades ano após ano. Já Flávio Gomes destaca que muitos políticos também são contra a MP, pois se valem do esporte para se eleger. A famosa bancada da bola. Esses caras não querem perder a boquinha, né, que sempre tiveram. Eles querem continuar fazendo barbaridade com o dinheiro alheio, né, e tomar dinheiro de clube. Tem cara que leva muita grana. E quando você fecha o cerco, quando você exige que haja uma responsabilidade fiscal, digamos assim, fica mais difícil roubar, né? Por isso que tem tanto dirigente contra, tem tanto deputado contra, porque se valem do esporte para se eleger, inclusive, né? Então, existe um submundo aí na sombra há muito tempo e que não tem nenhum interesse em que as coisas sejam transparentes. Antes do final da temporada 2015 do Campeonato Italiano, a tradicional equipe do Parma decretou falência. Como não conseguiu quitar a dívida de 300 milhões de reais, o clube italiano acabou rebaixado para a 4ª divisão do campeonato. A dívida do Parma é menor do que a de grandes clubes brasileiros. O Flamengo tem dívida de quase 700 milhões de reais. O Vasco deve 600 e o Atlético Mineiro aproximadamente 500. Porém, a diferença na legislação entre os países permite que os times do Brasil ainda se mantenham em seus lugares de destaque. É o que explica Henrique Munhoz, jornalista do site da ESPN. O principal é a punição esportiva que os clubes sofrem. Nunca houve punição esportiva, problemas com dívidas. Então, na Europa, o Parma, ele acabou falindo já é a segunda vez, e não é o único exemplo. Tivemos o Napoli, tivemos a Fiorentina. Então, as pessoas pagam por problemas de gestão, por irregularidades da lei, e os clubes também pagam. E aqui não se responsabiliza a pessoa física, o presidente fica 3, 4, 5 anos no clube, pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ser punido na forma que tem que ser. Então ele acaba deixando o clube para um próximo gestor, com dívidas maiores, com problemas maiores, e assim é uma cadeia que não tem fim. E na Europa a gente tem na Itália diversos exemplos de times que faliram, começam na 4ª divisão, independente se a torcida é grande, se a torcida é pequena, e na Espanha também já foi assim, na Inglaterra também. Então o principal é haver punição para o problema de dívidas e de má gestão dos clubes. O jornalista do canal Fox Sports, Flávio Gomes, é torcedor da Portuguesa de Desportos. Ele fala sobre a situação atual do clube, uma realidade que pode ser levada para outras equipes importantes do futebol brasileiro, mas que estão longe dos holofotes. A Portuguesa, ela é vítima da mesma iniquidade dos dirigentes de futebol de todo o país, só que ela tem uma desvantagem, né? Ela não tem receita. A receita dela depende do seu desempenho em campo, né? Depende de jogar a Série A, por exemplo. Quando ela foi rebaixada a última vez, todo o resultado das más gestões anteriores veio à tona, porque a Portuguesa deixou de ter receita. E aí a dívida dela foi exposta. Nós pudemos perceber, os dirigentes anteriores vinham tratando a Portuguesa com uma total irresponsabilidade. Flávio se mostra animado com o trabalho que a nova diretoria vem fazendo para reerguer o clube. Hoje existe pessoal muito bem intencionado, muito honesto, muito correto, que está tentando equalizar
os problemas, pagar as dívidas, né, refinanciar o que for possível, fazer que o patrimônio dela gere receita, que é algo que já não acontece mais, né? O clube já deixou de ser um dos grandes clubes do Brasil, em termos de sócios e tudo mais. Hoje joga a Série C, não tem receita de televisão, não tem torcida pequena, não tem verba de publicidade tão grande quanto os outros clubes têm, mas eu acho que o pessoal hoje está indo buscar soluções muito criativas para poder fazer com que a Portuguesa, primeiro, ela sobreviva e fazer com que o seu patrimônio seja uma fonte de receita permanente, que é algo que não acontece hoje. Para Flávio Gomes, os clubes grandes continuam gastando de maneira irresponsável, pois têm mecenas para injetar dinheiro a qualquer momento. A Portuguesa foi tão mal administrada quanto qualquer outro clube, com a diferença de que do Corinthians o cara pode fazer a burrada que ele quiser, a roubalheira que ele quiser, que ele sabe que dali a 6 meses a TV Globo entra com 200 milhões e bota na conta do Corinthians. E a Portuguesa não tem isso, né? Ela precisa andar com as próprias pernas. Ele finaliza dizendo que acredita que a Portuguesa está no caminho certo para voltar ao seu lugar de destaque no futebol nacional. Eu acho que a Portuguesa está indo para o caminho certo. Ela deve negociar o seu terreno, não vender, mas permitir que sejam construídas coisas ali, como um condomínio de escritórios, residencial, um clube vertical, um centro de exposições. A área que a Portuguesa tem é muito privilegiada na cidade, muito boa. Ela vai trocar isso por um novo estádio, talvez. Enfim, ela tem de, como eu disse, andar com as próprias pernas, sobretudo afastar a velha política do clube, né? Porque existem as antigas gerações que se valeram do clube para enriquecer, em muitos casos, né? E para deter poder político. Mas ela vai conseguir solucionar os seus problemas, vai conseguir, como eu disse, fazer com que o seu patrimônio passe a gerar receita permanente, né? E se abrir para novas ideias, que eu acho que isso é muito importante hoje no futebol. Bom, começando com os nossos agradecimentos, agradecendo ao jornalista Flávio Gomes, do canal Fox Sports, e também ao Henrique Munhoz, jornalista do site da ESPN Brasil, o espn.com.br. Além do nosso time de comentaristas, né, conosco também para falar um pouquinho mais desse conteúdo, o Isaac Toledo e também a Jéssica Dourado. Eu começo justamente com a voz feminina do Observatório do Esporte. Ô Jéssica, fala um pouquinho pra gente, pro ouvinte, a respeito desse material, né? E também a sua análise em cima disso, né? Os clubes, como a Portuguesa foi citada, como o Guarani, que a gente sabe, vários exemplos do futebol brasileiro, mal administrados e nenhuma punição aparente, né? Um abraço para você. Abraço aos amigos ouvintes, os amigos da mesa. Eu queria só comentar que fazer essa reportagem, fazer essa matéria foi muito interessante para mim, porque era um assunto muito obscuro, eu não tinha muita ideia do que acontecia, foi muito bom pro meu aprendizado também. E em relação à dívida dos clubes, os dois entrevistados, tanto o Henrique Munhoz quanto o Flávio Gomes, eles concordaram que o fator principal é a má gestão dos clubes. Só que eu acredito ainda, e eles também falaram nas entrevistas, que mais do que a má gestão é realmente a falha na legislação. Os clubes, eles não são punidos tanto na lei quanto esportivamente quanto eles deveriam ser punidos. Na matéria fala que a Portuguesa ela foi tão mal administrada quanto clubes grandes brasileiros, mas como ela não tem a popularidade de Corinthians, não tem a popularidade do Flamengo, esses times grandes, então ela sofreu as consequências. Resumindo, o cara sabe que ele vai chegar lá para administrar o time, ele pode fazer algumas besteiras no que diz respeito à gestão, contrata jogador que está na Europa, que já fez algum sucesso com a camisa do clube, fecha uma parceria para trazer outro jogador aqui, com o empresário ali, vai virando uma bola de neve, né? E depois, para consertar, vai passando para frente o problema e... Exatamente, porque ele tem plena consciência e a segurança que nada vai acontecer com ele, nada vai acontecer com o clube, só vai continuar e vai virando uma bola de neve. E também na matéria foi falado que o Parma faliu não só, mas com 300 milhões de dívida. A gente pesquisou os outros times, o balanço de 2013 para 2014, a dívida do Botafogo subiu 21% para aproximadamente 845 milhões. Olha a diferença de dívida e o Botafogo continua na primeira divisão. Eu fiquei surpreso também com esse volume da dívida do Parma, porque é um volume baixo se for convertido em euros, não é? Sim. O euro batendo quase a casa dos 5, isso aí daria o quê? Uns 75 milhões, quer dizer, talvez para eles seja até pagável, não é?
Mas para os nossos times isso é impagável. Uma dívida de 800 milhões de Botafogo é impagável. Mas como a legislação funciona na Europa, então o Parma foi punido, foi rebaixado e agora vai jogar a quarta divisão. E o Parma, né, no campeonato italiano do ano passado, ele chega a sinalizar um abandono no meio do torneio e vários clubes da Série A mesmo acabam bancando viagens, alimentação, honrando os salários dos próprios atletas. É o que a Inter, por exemplo, fez e depois acabou perdendo para o Parma, né? Estava pagando parte do salário dos jogadores do Parma. No final da campanha ele acabou sendo vendido por €1. Só, valor simbólico. Só que na Europa a coisa funciona, né? A punição. Exatamente. E aqui no Brasil, a gente pode esperar o quê? Zeca, Tuca, para os próximos anos isso vai mudar? Nada. Bom, como não há punição para a pessoa física que está na condução da gestão do clube, o clube tem que ser punido. E aí seria interessante perceber como é que os gestores do clube, diretoria, conselheiros, sócios torcedores, como é que eles vão se comportar quando o clube for punido. Obviamente que haverá uma preocupação maior nas pessoas que são eleitas para conduzir os destinos do clube. Então, enquanto isso não acontecer, essa locupletação a qual o Flávio Gomes se refere. As pessoas fazem dos clubes um balcão de negócio. E no caso da Portuguesa, eu quero dizer para o Flávio Gomes que provavelmente estaremos juntos neste domingo no Canindé para conseguir a nossa vaga ao octogonal da Série C. Tenho encontrado o Flávio Gomes nos últimos jogos que aconteceram no Canindé. No caso da Portuguesa é pior ainda, porque havia responsáveis por pagar os direitos trabalhistas dos atletas e esses responsáveis na Portuguesa simplesmente não pagavam esses direitos trabalhistas. Justamente para quê? Para forçar o atleta a entrar com um processo trabalhista contra o próprio clube. E nesse processo trabalhista, eles então, com as multas e punições, eles faziam um acordo com o jogador para que parte da multa rescisória fosse embolsada por essas pessoas que deveriam ter feito os pagamentos ordinários. Então veja a que ponto chega esse descalabro da administração dos clubes no Brasil. Isso deve acontecer não só na Portuguesa, em vários outros clubes. Agora, o Flávio Gomes apontou, obviamente, qual que é a diferença. Por que o Flamengo, que é um dos maiores devedores do Brasil, continua, e tinha até pouco tempo, patrocínios estatais na sua camisa? Durante quanto tempo o Flamengo manteve o Lubrax 4 da Petrobras como patrocínio da sua camisa? Por que hoje, se a gente vai pensar em responsabilidade social, corporativa, empresarial, por que a Caixa Econômica Federal mantém patrocínio na camisa do Corinthians, que é outro dos grandes devedores do fisco no Brasil, e não só do fisco? Então vejo que não há coerência nenhuma, nem nos órgãos públicos, como um banco público como a Caixa Econômica Federal. Eu queria chegar também, Zeca. Na minha imaginação, acho que a maioria dessas dívidas é resultado de dívidas trabalhistas, em especial dívidas previdenciárias com o INSS. A gente precisaria saber se o próprio Estado, através das procuradorias, dos advogados do Estado, cobra essas dívidas dos clubes. Né? A gente sabe que quem não paga tributos, impostos, são cobrados pelo Estado. E me restaria saber se os clubes estão sendo cobrados. Né? E até onde o Estado chega. Se chega a penhorar estádio, não sei se foi esse o caso do Guarani, o Isaac vai falar daqui a pouco, se chega a penhorar bens do Maracanã, penhorar do Flamengo, penhorar a Gávea, o Ninho do Urubu, penhorar o Itaquerão agora que vale 1 bilhão, né? Então será que o Estado brasileiro que teria essa obrigatoriedade faz isso? Sobre isso, na entrevista, acho que foi com o Flávio Gomes mesmo, ele deu exemplo do Corinthians. O Corinthians vai criando uma dívida, chega uma hora que o Estado cobra. O Estado cobra uma determinada dívida. A Rede Globo entra e paga essa dívida, porque o Corinthians tem que continuar jogando na Série A, o Corinthians tem que continuar enchendo o estádio, tem que continuar na mídia. E assim fica cômodo também, né? Sim. É um ciclo vicioso, né? Por outro lado, também me incomoda, eu estava conversando com o Carlão aqui nessa gravação, outras administrações. Você pega hoje, por exemplo, o Palmeiras é um time que vai bem financeiramente, mas calçado pela fortuna pessoal do seu presidente, Paulo Nobre. Que emprestou dinheiro ao clube. Empresta dinheiro para o clube. É o maior credor do clube. É o maior credor. Quer dizer, não é uma relação profissional isso, né? Então, por mais que o time esteja bem, com as finanças em dia, com o elenco... Não é saudável, né? Não é saudável. Se calcular que o Allianz Parque foi orçado em 500 milhões, ele já emprestou 100 milhões, ele tem 1/5 do Allianz Parque, toda a renda, e shows, e jogos, pode ser para ele, é um grande negócio para ele. Para ele, né? Mas, Tuca, assim que ele perder uma futura eleição, eu confesso que desconheço o Estatuto do Palmeiras, não sei se há limite para eleições. No Corinthians
na última mudança estatutária, houve a proibição da reeleição. Sim. Se bem que no Corinthians, todos os presidentes, desde o André Sanches, têm mantido uma linha sucessória. Quem Basicamente foi eleito, o mesmo grupo, né? Quem foi eleito pertence ao mesmo grupo. Não houve eleição de opositores até agora. No Palmeiras, que a gente sabe que é um clube turbulento com relação à política interna, assim que o Paulo Nobre for vencido por algum opositor, a gente vai ter que perceber qual que é o comportamento dele. Se a fatura vai chegar e em que tempo vai chegar. Sim. E por outro lado, acontecem coisas como vamos trazer aqui para a realidade mais próxima, como aconteceu durante tempos com o Noroeste, Exatamente. que foi patrocinado, financiado pelo grupo do Damião Garcia, pela Calunga. E a hora que o empresário saiu da gestão do clube, o clube praticamente deixou de existir, né? Então acho que é o que já aconteceu com o basquete de Bauru, né? Com o Tilibra Copimax na época. É o que a gente torce para que não aconteça, mas que pode acontecer com o patrocinador atual. Que aconteceu, a gente está falando de futebol, evidentemente, mas aconteceu na última semana com a Winner, lá em Limeira. A empresa saiu, falou, olha, vocês que resolvam a sua vida agora, suas respectivas vidas. E o projeto lá de Limeira, um time competitivo até no cenário nacional, o time de basquete de Limeira não existe mais, passou a não existir. Ainda mais num ambiente turbulento economicamente como se passa hoje. Estava conversando com um amigo que acompanhou muito de perto o time de basquete da Uniara. Ele falou, quando começou a ter alguns problemas financeiros, uma diminuição do número de alunos, a primeira coisa que foi feita foi extinguir o time de basquete. Com dor no coração, né, porque era muito popular na cidade, era uma fonte interessante de publicidade, mas... É o risco do basquete de Franca. Sim. Franca que já foi considerada a capital do basquete no Brasil. E que vem atravessando sérias dificuldades. Pois não, Jéssica? E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que foi falado rapidamente na matéria, mas que foi bastante discutido na entrevista, foi também a importância da legislação ser bem aplicada, porque os clubes eles precisam devolver alguma coisa para a sociedade, tanto financeiramente quanto socialmente. Se a legislação fosse aplicada certinho, com certeza os clubes poderiam investir mais em esportes de base, em categorias de base mesmo, que melhorariam tanto o esporte futuramente, quanto melhoraria socialmente. Na verdade, acho que a gente já discutiu aqui há algum tempo atrás, se eu não me engano, a própria questão de ser um clube, né? Deveriam ser empresas que deveriam fazer a gestão. Mas eu sempre dou esse exemplo, Tucamérico. Em Portugal, o clube é a associação recreativa, desportiva, em que eu posso me associar para frequentar a piscina, a quadra, praticar uma atividade física, etc. O futebol profissional em Portugal é administrado pela SAD, Sociedade Anônima Desportiva, que é uma empresa com ações na Bolsa e que gere as fortunas que movimentam o futebol profissional. Aqui no Brasil tem esse contraponto. Os clubes, eles não têm, como o Flávio Gomes disse, eles não produzem nada, eles não tem uma definição, eles não são uma loja, não são uma empresa. Que figura que é, né? Mas ao mesmo tempo, vejam os valores que circulam pelos caixas dos clubes. Os valores de patrocínio, por exemplo. A forma adequada seria a associação, Tuca. É uma associação para um fim esportivo, lúdico, como pode ter associações para qualquer tipo. E, em regra, as associações elas não têm a finalidade lucrativa. Exatamente. Né? Então, por exemplo, os clubes aqui em Bauru, o Luso, o BTC, eles não têm fins lucrativos, eles reinvestem o dinheiro. Né? E talvez a ideia que o Zeca está colocando, dentro de um clube tem uma empresa, que é o time profissional. Não é? Exatamente. Então, talvez essa seria a ideia. Por exemplo, o Palmeiras continua sendo um clube, uma associação esportiva, mas o time de futebol se transformaria numa empresa. Mais ou menos o que acontece com o basquete. É uma associação, né? Tem um grupo que faz a gestão da equipe de basquete aqui em Bauru, né? Que tem um nome que eu não me recordo agora. Ou seja, muita coisa tem que mudar. Não só a gente está exemplificando aqui mais o futebol, o basquete, né? Mas enquanto não houver punição, enquanto não tiver alguma coisa séria mesmo, que o torcedor, que é o menos culpado nessa história, mas que o torcedor sinta, que todo mundo que está ali sinta, Eles falam bastante que muitas punições não acontecem ou não... elas não acontecem mesmo por causa da pressão da mídia e da torcida. Mas o que chama atenção também é que os clubes organizados como associações, os gestores não têm responsabilidade de associações ou de gerentes de associações, que hoje a legislação estabelece isso, ou seja, a responsabilidade pessoal do gestor de associações. Então talvez aí falte uma vontade política, não é?
de penalizar, tendo em vista a bancada da bola, tem muitos deputados, senadores que são vinculados a clubes de futebol e que se elegem. Sim, muita reeleição depende disso. Para ilustrar um pouco mais esse assunto, o Isaac trouxe também um exemplo, né, do Guarani, né, Isaac? Sim, eu trouxe 2 exemplos, um nacional e um internacional, começando pelo nacional, o do Guarani, que teve o seu estádio Brinco de Ouro da Princesa leiloado no começo do ano. O grupo Zafari, que é uma empresa de supermercados lá do Rio Grande do Sul, deu 105 milhões de reais pelo estádio. E deu uma confusão, porque o Guarani entrou na justiça, porque para ele o preço do estádio é de 400 milhões. O grupo até tinha falado que pensaria em construir um outro estádio para o Guarani, porque gostaria de ficar com o terreno. Só que eu acho que, muito além do estádio, tem o que o Flávio Gomes disse do patrimônio. Você vai destruir um estádio para construir um supermercado? Pô, um estádio que recebeu o final de Campeonato Brasileiro, grandes jogos de Campeonato Paulista, recebeu grandes jogadores? Ou seja, você vai simplesmente acabar com a história do futebol nacional, assim, com o marco da história do futebol nacional, simplesmente dando um outro estádio. E convenhamos, hoje o Guarani está numa situação tão ruim quanto a Portuguesa, apesar de ter uma torcida apaixonada, e eu não sei se um novo estádio seria... A Portuguesa não tem torcida apaixonada, é isso que você quer dizer? Não tem uma torcida tão grande quanto o Guarani. O Zeca agora. Metade da torcida da Portuguesa está representada no programa, né? Que é o Zeca e o colega, qual é o nome dele, Zeca? O Flávio Gomes. E do Internacional, exemplo internacional, o mais recente que eu peguei foi do Glasgow Rangers, o maior campeão escocês com 54 títulos da Escócia, que em 2012 decretou falência. A dívida era de 640 milhões de reais, ou seja, uma dívida grande se comparado com a do Parma em nível de futebol nacional. Ele teve que ser refundado, mudou seu nome para Rangers Football Club, e para continuar na primeira divisão ele precisava do aval das outras 11 equipes participantes. Nenhuma delas deu esse aval e ele acabou rebaixado para a 4ª divisão. No primeiro momento até estranhei essa unanimidade, só que depois o presidente está lá tentando manter o clube bem, com uma saúde financeira, daí vem o outro, fala e você simplesmente faz vista grossa para deixar ele no campeonato. O que é o mais justo, aliás. Né? Exatamente. E quando isso acontece com o clube é ruim não só para o clube, mas para o futebol também. Porque a rivalidade entre Celtic e Rangers, quem acompanha o futebol sabe que vai além, né, do futebol. É uma questão religiosa também. O Rangers é um clube de protestantes, o Celtic é um clube de católicos. E quando você tem o seu principal adversário fraco, quando você não enfrenta esse adversário, consequentemente você acaba não se esforçando, porque a liga acaba sendo mera formalidade. Entra numa zona de conforto, né? É a mesma coisa hoje o campeonato espanhol perder aí ou o Real Madrid ou o Barcelona. Sim, tem a questão da Catalunha, né, de independência, daí o Barcelona sair da liga, e se a gente trouxer para o Brasil, já pensou ficar 3 anos sem ter um Grenal, um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras? Eu acho que essa parte que o Isaac está falando entra muito na questão da emoção do torcedor. Eu acho que é isso uma das coisas que prejudica um pouco em tomar decisões no esporte, por isso eu acho necessário, que nem acabaram de falar, ter uma gestão que cuida só da parte empresa, porque muitas coisas assim são relevantes ou são justificadas pela paixão do torcedor, E muitas vezes até pela paixão do dirigente, né? Exatamente. Isso, então acho que essa parte é muito perigosa também. Que nem acho que foi o Henrique Munhoz falou que o time tá muito endividado, tá com essas dívidas exorbitantes, mas como ele ganhou uma Libertadores, as pessoas esquecem. O problema de punir aqui no Brasil também é que se você vai lá e rebaixa um Flamengo, você vai ter que rebaixar um Vasco. Aí você vai ter que mandar outros tantos. O Vasco é rebaixado sozinho. O Vasco já vai sozinho, né? O caminho natural. Sobe o Fluminense. Quem sobraria, então, na... O Fluminense fica, né? Porque... Quem sobraria na Série A do futebol brasileiro se você levar ao pé da letra mesmo e aplicar as punições, fazer com que os clubes percam pontos? Como é que ia ser o Brasileirão? Será que ia começar na 4ª divisão já. A Série D ia ser mais interessante do que a Série A, por exemplo? Ia ser difícil, né? Se você dá um start aqui no Brasil e pune, por exemplo, um Flamengo, um Corinthians, e o resto? O que você vai fazer com o resto? Vai ter que punir todo mundo. E aí complica mesmo a situação. Vocês falaram do Flamengo, só um número para ilustrar, de 2013 para 2014, a dívida diminuiu 8% e mesmo assim a dívida está perto dos 700 milhões, que é mais que o dobro da dívida do Parma. Bom, seja qual for o caminho, a gente espera que essa realidade aí ela mude, né? Que os
os comandantes aí dos clubes, os dirigentes, possam ter um pouquinho mais de respeito com o torcedor, com os profissionais que trabalham ali e que realmente sigam uma linha do bom senso, uma linha de conduta aí um pouco mais próxima da realidade que a gente espera. Bom, você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques, equipe de reportagem constituída por Isaac Toledo, Jéssica Dourado, Leonardo Belsante, Leonardo Guerino, Heitor Facini e Thiago Pavini. A direção é de Fábio Fleury, trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.